O tema do Estilo Fit de hoje foi a pedidos. Recebi um monte de e-mail, mensagens de vocês pedindo para eu explicar como que é uma consulta nutricional. E vai ser um tema muito legal para a gente ver qual é a importância que o profissional de fato tem para poder ajudar você a prescrever sua dieta e o mais importante, manter esse plano alimentar. E muitas vezes a gente começa uma dieta, pesquisa uma coisa na internet ou pega a dieta de uma amiga e acha que aquilo vai resolver seu problema. Porém, depois de um tempo a gente começa a perceber que não tem muito resultado. E isso nada mais é do que pegar uma dieta de uma outra pessoa. Cada pessoa tem uma particularidade e eu vou mostrar para vocês justamente agora, mostrando passo a passo da dieta, e você vai entender direitinho a importância de fazer um acompanhamento nutricional. Vamos lá! Então, o primeiro passo quando a gente vai numa consulta nutricional é a gente entender que aquele nutricionista que a gente escolheu tem de fato o perfil que é para o que a gente realmente planeja. Então, o que você busca? Performance, suplementação, ganho de massa, emagrecimento? Qual é o seu objetivo? Através daí, você escolhe um profissional, um nutricionista que tem uma especialização mais próxima do que você deseja. Quando você chegar nesse profissional, ele vai querer saber todos os detalhes sobre a sua rotina, sua idade, os seus costumes, os seus hábitos, algumas coisas relacionadas à cultura, porque varia muito aqueles alimentos que você gosta de região para região. Então, para o nutricionista conhecer você é muito importante. O que de fato atrapalha a sua dieta? Se você já teve uma experiência nutricional, se você possui algum problema de saúde, hipertensão, diabetes e o mais importante, se alguém da sua família possui um problema de saúde. Então, através da anamnese alimentar, que a gente chama, o nutricionista vai conhecer o paciente. E é muito importante que você leve toda a informação verdadeira. Eu já observei que muitos pacientes às vezes têm medo de admitir algumas coisas, alguns desejos ou às vezes algum problema psicológico, como transtornos alimentares, anorexia. Mas é importante a gente dizer que no momento do consultório é um momento muito particular e tudo que fica aqui no consultório, tudo que vem para o consultório, ele acaba ficando aqui. Então você não tem que ter medo de qualquer informação sair daqui. Essa é a ética que a gente aprende lá na sala de aula. Então você pode ficar tranquila para poder abrir o jogo com o seu nutricionista e de fato falar o que te incomoda. Isso vai ajudar ele a prescrever um plano alimentar perfeito para as suas necessidades. Depois da gente fazer isso, uma das partes mais importantes que o paciente tem mais ansiedade é verificar o seu peso na bioimpedância, que nada mais é do que a avaliação física. A avaliação física ela é feita através da bioimpedância, que é uma balança diferente. O que é a bioimpedância, Michele? É uma balança que ela vai verificar gordura visceral, que é a gordura interna. Ah, mas o que é essa gordura visceral? Cada corpo tem uma mania diferente de guardar gordura. Vou dar um exemplo clássico. Às vezes a gente acha que um cara magrinho, ele é 100% saudável e que uma pessoa que tem sobrepeso não é tão saudável assim. Gente, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. É claro que pessoas que têm sobrepeso, elas têm mais riscos de terem graves doenças por causa da alimentação que ela está ali apresentando. Mas não quer dizer que uma pessoa magrinha não tenha riscos de ter doenças. Então a gordura visceral é uma maneira da gente avaliar mais ou menos de forma indireta os exames laboratoriais dessa pessoa. Muitas vezes quando o paciente vai para a balança e eu verifico que tem uma gordura visceral alta, eu já deduzo que alguma taxa dele pode estar elevada. Imediatamente, todos os pacientes que passam aqui no consultório, eles fazem um exame laboratorial para de cara a gente já fazer alguma suplementação, alguma prescrição de fitoterápico para alguma possível falta de vitamina que ele tenha ou reduzir algum possível excesso. Então, a bioimpedância, uma das coisas que ela avalia é a gordura visceral, assim como a gordura corporal, que já é aquela gordura que incomoda a gente, né? Que são aqueles famosos gordurinhas laterais que todo mundo que senta aqui reclama. Então, através da bioimpedância, a gente vai verificar essa gordura corporal total. Também verificamos na bioimpedância a quantidade de porcentagem muscular que o indivíduo tem. E o peso também a gente avalia. Vou mostrar para vocês como que é mais ou menos o consultório e como que a gente tem aqui. É uma balança de bebê, né, de criança, que é totalmente diferente. Já tem a proteçãozinha para não machucar o bebê. Então a gente consegue fazer atendimento aqui de todas as idades. Uma balança que tem essa balança ela é bem antiga, mas é uma das favoritas dos nutricionistas, né? Que ela tem assim uma enorme precisão.
assim como aparelho também para poder aferir a altura, que é muito importante, e a minha favorita, que é a bioimpedância. E aqui vocês podem ver, eu vou dar uma explicadinha para vocês entenderem mais ou menos como que ela funciona. Na bioimpedância a gente trabalha os detalhes dos pacientes. Então aqui, ó, tô falando que é o paciente de número 1, e ele pergunta quantos anos esse paciente tem. Então vamos botar aqui um paciente com 35 anos. Esse paciente é mulher ou homem? Então tô dando todas as características para ele. Quanto de altura tem esse paciente? Esse paciente tem 1,67. Vou botar uma pessoa alta. E aí, quando eu dei o básico, né, algumas informações, o paciente pesa e a bioimpedância faz uma leitura através desses dados e do peso que a pessoa está me dando. E uma das melhores avaliações está aqui, né, que é a circunferência. A gente faz a aferição, mede braço, coxa, circunferência abdominal, cinturinha, glúteo também, para a gente poder fazer uma comparação na segunda consulta. Por que toda essa avaliação ela é de extrema importância? Muitas vezes o paciente ele não sabe, na real, o que aconteceu com ele. A gente que está convivendo com o nosso corpo todo dia, às vezes não presta atenção. E só vai se ligar ao emagrecimento quando alguém fala. Quer experimentar, a gente ficar feliz fazendo dieta, vir um amigo, um vizinho falar: nossa, como você emagreceu? Aí a felicidade que não se aguenta mais. Tem muitas vezes que eu vejo o paciente chegar no consultório toda triste, falando que não conseguiu executar a dieta direito e, na verdade, ela veio cheia de resultados bons. O que é importante? A gente sempre voltar à consulta do nutricionista. Sempre a gente dá a consulta de revisão, que é uma consulta que o paciente já tem direito. E essa segunda consulta, eu costumo dizer que ela é mais importante que a primeira. Nossa, mas mais importante que a primeira? Claro, porque aqui, de duas, uma. Ou você vai colher os bons resultados, que são todas as coisas boas que você fez na dieta, e vai perceber que o resultado que você teve foi maior do que a sua expectativa e maior do que aquilo que você consegue ver, ou você vai perceber que você poderia ter feito muito mais e acabou não tendo um resultado tão bem assim. E não fica com medo de tomar bronca do nutricionista, não. Se o nutricionista brigar com você porque você não executou bem a dieta no primeiro ou no segundo mês, ele tá errado. Claro que não, a gente tem que conversar. Às vezes, dar um puxão de orelha, assim, faz parte, mas não é nada que vai deixar você sem graça. Quando eu falo assim, eu tô passando muito o feedback que minhas pacientes passam. Muitas das vezes não voltam na segunda consulta com esse medo de tomar uma bronca porque acabou não fazendo as coisas certas. Eu costumo dizer que fazer dieta é igual a juntar dinheiro. Sabe quando a gente tem um objetivo de viajar, de casar, de comprar uma casa? Então, durante um tempo você tem que deixar de jantar com seus amigos, deixar de comprar aquela roupa que você tá com muita vontade de ter, deixar de ter aquele sapato, deixar de fazer uma viagem menor. Quanto mais a gente se dedica, faz questão de economizar aquele dinheirinho para poder conquistar aquele sonho futuro, mais rápido você alcança ele. É mais ou menos isso que é o emagrecimento. A gente deixa de comer várias coisas no meio do caminho para lá na frente alcançar os nossos resultados. Dando continuidade ao processo de consulta, depois de fazer toda a avaliação do paciente, a gente tende a explicar quais são os malefícios dos alimentos que aquela pessoa já relatou anteriormente que ela come. Então, cada um vai ter assim um desejo maior. Vou dar um exemplo clássico de mulheres e homens. Mulheres, a maioria é viciada em doce e em beliscar, porque somos ansiosas mesmo e adoramos ficar beliscando uma coisinha. Já homem tem uma diferença, que é a bebida do final de semana, que é para dar aquela desestressada, e carne vermelha. Aposto que você lembrou agora do seu pai, do seu tio, do seu esposo. Então, são geralmente alimentos que eu tenho que dar uma boa reduzida da alimentação para a gente poder vir adquirir um bom resultado. Feito isso, a gente vai falar sobre a alimentação, sobre os hábitos, quais são os alimentos que você gosta, quais são os alimentos que você não gosta, e aí a gente vai estar fazendo um plano alimentar específico para todas as suas necessidades. É muito importante que esse plano seja seguido o mais à risca possível. É importante falar, mesmo para você que é paciente, que dentro da dieta tem um cálculo, que é o que a gente chama de VET, que é valor energético total. Esse VET ele foi feito para você. Ou seja, ninguém no mundo possui uma mesma idade, uma mesma altura e mesmos hábitos, mesmas circunferências, necessidades, não tem como. Então esse VET, esse valor energético total, ele é seu. Por isso que eu digo que não tem como a gente pegar a dieta de outra pessoa e utilizar ela. Então não vai ser uma coisa legal. O importante é que você venha ao consultório, faça uma consulta, pegue o seu plano alimentar que foi feito para você, siga ele da forma assim,
mais correta possível, porque aí você vai ter certeza que todos esses resultados que você está pegando vão ser muito bons para vocês. E a gente está falando de saúde, né? E não tem nada mais importante do que estar bem consigo mesma, que é a estética, e principalmente saúde. Outra coisa importante que eu queria falar é sobre suplementação. Todo mundo que vem no consultório às vezes pede suplementação. E eu queria dizer que eu só prescrevo suplementos, essa é uma conduta minha. Eu só prescrevo suplementos quando eu percebo que existe de fato uma necessidade de fazer o uso do suplemento. Eu gosto muito de prescrever os fitoterápicos. Para quem não conhece, os fitoterápicos, eles são medicamentos retirados das ervas, né? Flores, assim como o colbo, que é retirado da fruta, que é a pitaia, assim como o morozil, que eu amo, que a gente chama de lipo em cápsula, que a gente retira do limão cultivado na Itália. Então, eu prefiro muito mais hoje fazer uma prescrição de fitoterápico. Não é que eu deixe de prescrever o suplemento. É claro que nem tudo é substituído. Existem coisas que eu passo, sim, suplementação, mas eu digo que eu prefiro o fitoterápico porque ele é completo. Vou dar um exemplo. Durante toda essa anamnese, que é quando eu estou conhecendo o paciente, ele me relata inúmeras coisas sobre ele. Então o paciente pode relatar constipação intestinal, que é a prisão de ventre. O paciente pode relatar que ele tem problema com insônia. Ele pode relatar que ele está com o cabelo um pouco fraco. Tudo que eu estou listando para vocês, eu posso colocar em 3 componentes que um deles, às vezes, tem essas 2 características e vai combinar perfeitamente para o paciente, além de ter um custo-benefício excepcional. E o melhor de tudo, todos esses fitoterápicos, eles não têm a grande desvantagem de viciar e criar um efeito rebote, que é por isso que eu sou totalmente contra medicamento. O fitoterápico ele é natural, ele não faz você ficar viciado e não prejudica a sua saúde. E falando de fitoterápico, eu não posso deixar de recomendar a minha farmácia do coração, que é a Biodiverse. E por que eu gosto tanto da Biodiverse? Porque primeiro que você lá é rei, né? O paciente lá é tratado super bem. Às vezes quando você não pode buscar o medicamento, eles fazem questão de levar na sua casa. Fora que você pode buscar o orçamento antes de pedir para fazer, então isso é muito legal. Que aí a gente vê quanto que tá, consegue pedir um desconto, ou às vezes eu diminuo uma porção da dose, porque eu quero que seja algo bem perfeito para vocês, que caiba no bolso e a gente consiga fazer. A Biodiverse é uma farmácia de confiança e eu tenho orgulho de associar o meu nome como profissional ao nome da farmácia. Então é isso, espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas sobre suplementação, sobre fitoterápico, sobre a consulta, como é o passo a passo. E eu espero muito que eu tenha deixado muito claro o quão importante é a gente procurar a ajuda de um profissional. Olha toda a estrutura que vocês têm para a gente poder conhecer de fato o nosso corpo e nossos hábitos. Então é isso. Um beijo enorme, muito obrigado pela companhia de todos vocês e até o próximo Estilo Fit. Tchau!